Por lei, os partidos políticos têm que assegurar 30% das vagas a mulheres. Alguns dizem até cumprir, mas no geral, poucas se elegem. Nas últimas eleições em Alagoas, apenas 32% dos candidatos eram mulheres. No Brasil, o número de prefeitas eleitas caiu. Aqui no estado, houve um pequeno aumento em relação ao pleito de 2012, mas ainda é um número pequeno. Nessa Semana Internacional da Mulher, a gente conversa aqui no estúdio com uma das únicas parlamentares da Assembleia Legislativa, a deputada estadual Jó Pereira, do PMDB. Vamos falar do papel da mulher na política. Boa tarde, deputada. Prazer em recebê-la aqui. Boa tarde. Deputada, para a gente começar, por que há poucas mulheres na política? Veja, essa é uma pergunta que leva um certo tempo e tem uma resposta muito profunda, né? Apesar de existir já no país uma legislação que garante a participação das mulheres nas eleições, ela ainda é insignificante para estimular a participação dessa mulher na política. Porque a senhora acha injusto esses 30%? Não é que é injusto. Nós temos na composição partidária hoje, ela é majoritariamente composta por homens, né? E aí, o que eu sempre falo, as mulheres estão relegadas ao o partido XXX mulher. Então, nós estamos como se fôssemos um departamento dentro do partido, não fazemos parte ainda das decisões, das macrodecisões partidárias. Então, as vagas são preenchidas, muitas vezes por mulheres que não têm a vontade política de concorrer àquelas eleições, e quando tem, essas mulheres não têm acesso aos recursos partidários, às condições, ao tempo de televisão necessário para atingir o sucesso durante o pleito eleitoral. Agora, os partidos cumprem mesmo essa lei? Porque a gente tem informação que em alguns estados, mulheres foram colocadas como candidatas sem mesmo elas saberem, candidatas fantasmas, não é isso? Exatamente, eles cumprem formalmente, né? Mas na prática muitas mulheres não gostariam de estar pleiteando aquele cargo, não porque elas não têm vocação. E aí é uma resposta masculina acerca do tema, né? O homem diz isso, a mulher não tem vocação. Tem sim, nós mulheres temos vocação para a política. Eu gostaria aqui de convidar todas vocês para participar da atividade política. A mulher não se interessa? Não, eu acho que essa não é a pergunta, não é a resposta, né? A mulher não tem dentro dos partidos o espaço adequado para concorrer à eleição, ao pleito eleitoral com sucesso. A estrutura partidária no Estado brasileiro ela é muito forte, né? Agora, daí eleger é uma outra história, né? O brasileiro tem algum problema em votar em mulher? A senhora acha? Eu acho que não. Eu acho que não é um preconceito em votar em mulher. Eu acho que o brasileiro já... hoje, inclusive, eu vi no telejornal da manhã que o número de mulheres que administram e que controlam a casa aumentou nos últimos anos. Então, o brasileiro, ele confia na mulher. Mas dentro da perspectiva política, a estrutura partidária, político-partidária, não permite que essa mulher tenha notoriedade para conseguir o sucesso no pleito eleitoral. A senhora acha que depois da ex-presidente Dilma Rousseff, o brasileiro pode eleger uma nova presidente, uma mulher como presidente? Eu acho que pode, Sabrina, ainda, até porque a gente tem... A presidente Dilma Rousseff foi uma representante feminina da mulher, assumindo a presidência da República, mas nós sabemos que por trás dela existia todo um aparato, né, majoritariamente masculino, comandando as principais decisões. A senhora é uma das deputadas mais atuantes, né, e respeitadas na Assembleia. Eu já acompanhei o seu trabalho, já entrevistei algumas vezes. E existe algum projeto... É difícil trabalhar ali na Assembleia, numa casa tão polêmica, que a maioria é homem ali, né? Sabrina, o parlamento já é uma casa de maioria, né? O parlamento por si só já tem essa característica de trabalharmos com o outro, com o ser humano, né? Nós precisamos convencer outras pessoas das ideias que nós temos. E eu gosto muito de dizer assim que homem e mulher, nós não somos diferentes, nós não somos opostos, nós somos apenas, pensamos diferente, e as visões se complementam. Então, é importante que haja dentro do parlamento mulheres que possam compor a visão das mulheres de uma maneira que encorpe o posicionamento feminino. A senhora sente falta de mais mulheres na Assembleia? Falta de mais mulheres, de mulheres com quem nós possamos dividir ideias e ideais e que possamos juntas
batalhar por nossos direitos, que devem ser iguais aos direitos do homem, né? Nem mais nem menos, apenas iguais, complementares. Dentro da Assembleia Legislativa hoje nós temos 2 mulheres deputadas, sou eu e a deputada Thaís Guedes, num corpo de 27 deputados. Então, majoritariamente, nós temos a Assembleia Legislativa, como quase todos os parlamentos no país, são masculinos, né? E isso dificulta até a convivência, né? A convivência, não a convivência política, mas a convivência de interesses também, né? O diálogo é outro, o diálogo não é o mesmo, mas a gente vem tentando, junto com o Parlamento Alagoano, e não tenho encontrado tantas resistências dentro da Assembleia Legislativa, em ganhar o espaço político que a mulher deve ocupar, não apenas nas questões relativas à mulher, mas em todas as questões que tratam de políticas públicas importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Projetos de lei, então, voltado às mulheres, da sua autoria? De minha autoria, nós temos o projeto de lei que trata do direito das gestantes, garantindo a todas as mulheres gestantes a garantia do parto humanizado, principalmente no Sistema Único de Saúde. Temos também projetos de leis que têm uma conotação feminina dentro do espaço na agricultura familiar, e outros espaços que a gente estamos acompanhando, e aqui eu gostaria de dizer que a produção legislativa, ela não deve nortear a atuação de um parlamentar, mas sim o acompanhamento da execução de algumas políticas públicas, como é o caso que o Estado de Alagoas já tem o plano de oncologia do nosso Estado, e a gente vem acompanhando, porque as mulheres são as que mais sofrem com relação ao tratamento oncológico no Estado de Alagoas, como no Brasil inteiro, né? Vai ter uma audiência pública, né, voltada às mulheres? Exatamente. Agora eu venho fazendo audiências públicas ao longo desses anos. Essa já é a terceira audiência pública, e a temática dessa especificamente, que será na próxima segunda-feira, dia 13, às 15 horas, no plenário da TV Assembleia, são 200 anos de Alagoas, mulheres, uma história de lutas e conquistas, né? E a gente está observando, Sabrina, desde a conquista do voto feminino, o discurso é praticamente o mesmo. Uma pena, né? Uma pena, nós precisamos avançar, ou aconteceram avanços, mas a gente poderia dizer que o espaço de empoderamento feminino ele é muito mais pela sobrecarga da mulher em executar várias funções do que mesmo pela abertura de espaços. Então, a mulher está disposta a acumular a função de mãe, de mulher, de esposa, de dona de casa, do que o Estado, o próprio Estado ou a figura masculina dá essa condição para que a mulher consiga galgar esses espaços. Uma última pergunta, só para a gente encerrar aqui, relacionada à política. Nessa semana, o Renan Calheiros, presidente do PMDB, o seu partido, né, ele realizou uma reunião com parlamentares pedindo uma unidade. A senhora participou dessa reunião? Existe um racha no partido aqui? Eu participei da reunião, foi com a bancada de todos os deputados estaduais do PMDB. A reunião foi muito tranquila, não houve perspectiva de racha, apenas a abertura do diálogo. O senador Renan Calheiros, enquanto presidente do PMDB estadual, ele, ao deixar a presidência do Senado, ele está se dedicando mais à atividade político-partidária, e foi uma conversa de consolidação da base do partido dentro da Assembleia Legislativa. Como o próprio nome diz, Sabrina, o partido é do Movimento Democrático. Deputada, muito obrigada pela sua participação. Feliz Dia das Mulheres para a senhora, então. Para você também, para todas as telespectadoras que nos assistem, sem deixar de convocar todas que venham participar da política alagoana, que toda a sociedade precisa de nós. Ok. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. E nesta quarta, às 5h30 da manhã, fique informado também com o Boletim de Ocorrência com Luiz Uchoa. Uma boa tarde para você.